Olá, eu sou Carla Romanha e gostaria de compartilhar alguns conhecimentos que eu estou aprendendo através do curso pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional e estou usando essas gravações como âncora, nos meus estudos, para enfatizar os meus estudos e também para compartilhar um pouco com a sociedade, porque eu tenho tido dificuldade para achar alguns temas. A disciplina que eu estou estudando no curso é a psicopatologia e o tema é sobre os critérios de normalidade. Eles são nove critérios e eu vou estar falando sobre cada um aqui. O primeiro critério é normalidade como ausência de doença. Então é um critério ligado à saúde, à saúde física. Se a pessoa não sente dor de cabeça, não tem enjoo, é uma definição negativa, ausência de alguma coisa. Então eu acho que ele é falho pelo sentido de que se você não demonstra, não emergiu ainda fisicamente, mas que pode ocorrer porque tem outros problemas dentro, psíquico, que podem emergir depois, então acho assim que por ser humano, não é só o físico, mas sim o psicológico também, O número 2 é a normalidade ideal, Me lembra muito aquelas crianças que são robotizadas, que chegam na escola, são os preferidinhos das professoras, porque elas aceitam muito fácil os comandos, não que isso seja ruim, pelo contrário, é bom, mas ao mesmo tempo, quando é sempre tudo que faz no comando, às vezes deixa até de ter a sua própria opinião, deixa de ter a sua própria identidade, Então, assim, é uma norma supostamente social, que o social ele impõe, que a criança tem que fazer isso, ou o adulto tem que fazer isso, mas que muitas vezes essa normalidade ideal, ela acaba não sendo autêntica, para o indivíduo, porque nós somos diferentes. Então, eu não vejo essa normalidade ideal, tão assim eficaz, Número 3 é normalidade estatística. O próprio nome diz, estatística de dados, de definição quantitativa, e que com essa frequência, vamos dizer, com essa frequência de dados, assim chega a uma normalidade. Ela é falha por quê? Porque se a pessoa está fora daquela estatística, ela é dada como anormal, patológica. Então, se você parar para pensar que, por exemplo, cárie é frequente, muitas pessoas têm, mas que não é saudável, a mesma coisa do uso abusivo do álcool. Então, ela é falha por causa disso, porque ela tira muito a questão da frequência. Nem tudo que é frequente é saudável, nem tudo que é infrequente é saudável também. Então, é muito isso, de você não ter esse senso comum e aquelas pessoas que ficam à margem acabam sendo separados, E aí não define se há uma patologia ou não. Número 4 é a normalidade
subjetiva. Ela é dada realmente como o indivíduo se vê e como ele vê o outro, né? Eu acho que também é muito dialógica aí, né? Muitas vezes a gente chega lá no psicólogo e começamos a conversar e ele vai vendo como você se vê, a sensação, né, de bem-estar, suas vivências, e assim é guiada, né, a sua normalidade ou não, né? É subjetiva. Então é muito mais do que o que você fala, mas também o que você sente, o que o outro sente, e assim você consegue definir alguma. Eu acho que isso também é falho, porque muitas vezes a pessoa ela pode ter um surto maníaco, né? E aí vir a praticar algum ato ilícito, e aí você acaba vendo depois. Então, aquela normalidade subjetiva, ela acaba virando uma parte investigativa, não definitiva, né? Eu vejo assim. 5, normalidade como bem-estar. Então, a pessoa que está bem fisicamente, está bem psicologicamente, ela é assim, tranquila, né? Poucas pessoas se encaixariam nessa normalidade. Então, assim, ela é criticável também, porque bem-estar é difícil definir, né? Cada um temos um bem-estar. Muitas vezes aquela pessoa tem um bem-estar que não vamos dizer, socialmente aceitável, né? Tem muitas pessoas que ela gostam muito de dormir, ficar se prostrando. Então, isso não é. E ela acha que ela tá bem, ela tá no bem-estar dela, né? Querendo ou não. Então, é uma normalidade que é difícil muitas pessoas se encaixarem, né? Porque sempre tem um probleminha, sempre é a saúde ou alguma coisa que você tem que fazer para poder sentir esse bem-estar, né? Constante. Porque vira uma coisa de estado, aquele momento, você está sentindo bem-estar. E não uma coisa duradoura para sempre, né? Então é uma normalidade que ela é criticável, vamos dizer assim. Número 6, normalidade funcional. Aquilo, a patologia, ela vem daquilo que é disfuncional, ou seja, a pessoa ela se prejudica e prejudica o outro. Então, ela não tem a sua função adequada, né? Tem aspectos, então, funcionais, e ele produz sofrimento. Tem crianças, né, que infelizmente se mutilam, crianças que se arranham, né? Então, a gente vê que já há algum sintoma aí. Eu acho esse sintoma como um sintoma muito eficaz. Por quê? Porque no momento que você perde e descaracteriza a sua função, descaracteriza a sua verdadeira identidade, né? Ou você não... Porque existe muito assim, a pessoa não se amar, a dor é tão grande... A dor é tão grande que o físico, eles preferem se arranhar, se prejudicar no físico, prejudicar o outro, do que realmente sofrer psicologicamente. Porque a dor psicológica é maior que a física. Então, ele perde realmente a sua função, ele se prejudica e prejudica o outro. Eu vejo assim, tá?
Então é isso, normalidade funcional. Número 7, normalidade como processo. Esse critério ele é muito utilizado em clínicas, né? Então ele considera aspectos dinâmicos, ele deixa de ser estático, né? Não é uma coisa assim, hoje é isso e acabou. Não, pelo contrário, ele vai sendo observado, o indivíduo vai sendo observado, ainda mais quando ele passa por algumas fases, algumas etapas, fases etárias, né? Que a criança, né, da educação infantil ou na fase de alfabetização, que ficam mais ansiosas, então ela se desestrutura, aí se reestrutura novamente. Então é um processo, né? O adulto, o adulto não, o idoso, né, que também tem essa preocupação de estar passando por aquela etapa. O adolescente, a mesma coisa. Então, assim, são mudanças próprias, né, da faixa etária, por isso tem que ser processuais, né? Então, esse critério é muito utilizado nessa área aí, tá? Número 8, normalidade como liberdade. É aquele vira patológico, ou seja, a doença, quando ele perde essa liberdade existencial, liberdade própria, liberdade de poder criar, de poder sonhar, de poder fazer algo para ele próprio, né? Então, eu acho assim que esse conceito, ele é um constrangimento do próprio ser, né? Um ser que não tem humor, um ser que não tem uma arte, uma criação, ele perde o senso de realidade também, né? Porque ele vive ali num lugar que não é nem dele e nem dele no sentido assim que ele nem se vê dentro dessa realidade, né? Então é muito triste isso. Quando eu vi esse critério, eu achei assim, gente, mas como a gente vai conhecer essa pessoa dessa forma de que ele perdeu a liberdade? Muitos casais, eu pensei também, muitos casais, né, que a pessoa se sente muito presa porque ela vive acuada, né, com o esposo ou esposa também faz isso, né, acua, oprime. E eu pensei muito nesse sentido de que você acaba perdendo a liberdade, ou porque foi um processo que foi aos pouquinhos te falando, você não é capaz, você é isso daí, você não tem liberdade para você mesma, né? Ou perdeu o sentido da vida, perdeu a vontade de viver, né? Eu tô aqui gravando esse vídeo, tenho liberdade de escolher se eu gravo, se eu não gravo. Agora a pessoa, ela nem quer tentar, né? Pelo que eu entendi, ela não quer nem tentar, ela não tem essa liberdade existencial, ela não tem mais essa convicção de que ela pode fazer, né? Então é isso. 8, agora a última, que é a 9, que é a normalidade operacional. Essa liberdade operacional, ela tem os critérios de assumidamente arbitrário, e trabalha operacionalmente aceitando as consequências de definição prévia. Então, ela de modo geral, aqueles questionários que você faz, que ela já sabe que se você saiu daquilo, você já precisa. Sabe o que eu lembrei também? De algumas avaliações na educação infantil que fala assim, ele faz com ajuda ou sem ajuda, né? Essa tarefa. E aí a criança que faz com ajuda, ela já
cai num outro patamar, numa outra linha de que a pessoa, ó, você, não que ela, não tô dizendo assim que essa avaliação é para dizer que tem ou que não tem, porque educação infantil, raramente eles descobrem alguma patologia, mas é nesse sentido, é de que você já tem um critério, né, os critérios, e que se você sai daquele critério, você já é previamente, já tem o resultado daquela operação, daquele questionário, né? Então ele é realmente, ele já é normal, o que é patológico, e define-se assim, né? O que é, o que não é patológico. Bom, mas uma coisa que eu quero deixar aqui, que no final, né, há vários vários fenômenos. Então, nós podemos, na verdade, respeitar cada profissional, aonde que ele segue, que critério que ele segue, quais são as suas perspectivas, né? Mas isso também não impede dele usar vários critérios para poder chegar a algum diagnóstico, né? Então, o que vale é a postura do profissional, né? É o que realmente ele considera importante para aquela pessoa ou não, né? E o profissional, ele deve ser realmente sempre reflexivo, refletir tudo sobre as questões sociais, as questões físicas, psicológicas, as questões familiares, né, as questões até profissionais. Então, quando a gente pensa assim, vamos ver, esse daqui é isso e acabou, não é assim. Mesmo que a gente chegue em um diagnóstico, amanhã pode ter superado aquele resultado, né? Porque eu penso assim, o ser humano, ele é mutável, então a gente não pode achar que aquilo ali é somente patológico e acabou, né? A vida segue e o profissional, ele deve ter realmente isso como consciência, de que ele está ali para investigar, para ajudar, em primeiro lugar, e não ficar, né, dizendo como se fosse um poder sobre aquele resultado e acabou, né? É isso, espero que tenham gostado e um grande beijo para todo mundo.